Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero falar a respeito de 5 bandas muito boas, talentosas e criativas, mas que lançaram apenas um álbum, né, em toda a sua trajetória musical. E eu quero trazer também algumas curiosidades, né, a respeito dessas bandas, começando aqui com a banda paulista Religionless e o CD The Key, lançado em 2012. Né, apesar do título não estar aqui na capa, mas ele está aqui presente no verso, né, do CD The Key. E a banda ela foi formada em 2010, né, pelo guitarrista Josué Alves, mais conhecido como Josh Alves, e pelo baixista Nilson Noleto. Para quem não conhece, o Josh Alves ele fazia parte da banda Full Rage, juntamente com o Mauro Henrique. Aí depois que o Mauro Henrique, que a banda encerrou as atividades, né, o Mauro Henrique foi para a oficina G3, e o Josh Alves, juntamente com o Nilson Noleto, formaram a Religionless em 2010. E esse álbum ele traz uma abordagem bem interessante, que é justamente músicas cantadas integralmente em inglês. Todas as canções aqui elas são autorais, composições da própria banda. Tem músicas aqui muito boas como I Want Servile, Become an Angel, que foi o single desse trabalho, All I Want, All I Need e a faixa título The Key. Esse é um trabalho com uma proposta muito interessante, que é justamente de acordo com a banda, alcançar um público diferente através justamente dessa questão das músicas em inglês, pessoas não somente público estrangeiro, como pessoas também que curtem mais esse som com influências internacionais. E a própria proposta da banda também está muito visível no próprio nome dela, Religionless, sem religião. É justamente desvincular o conceito de religião do conceito de evangelho puro e simples, que no caso é aquilo que a banda tentava trazer através desse nome, Religionless, não ligando o evangelho em si à questão de religiosidade. É muito legal esse álbum, um ótimo álbum de estreia. Ele está disponível apenas no YouTube, não foi lançado em outras plataformas digitais, mas está lá para vocês conferirem. O próximo álbum está na minha lista de favoritos desconhecidos, que são aqueles discos que quase ninguém conhece, mas que eu gosto muito, que é a Experiência da Graça, da banda mineira Plug Luminário. Eu inclusive já mostrei esse CD em um vídeo anterior. Eu gosto demais desse álbum. Ele foi lançado em 2007, e ele infelizmente não teve uma divulgação muito ampla na época, mas eu lembro que a banda ela chegou aí no programa do Balaio, na Rede Super, não sei se foi em 2007 ou 2008, e lá eles tocaram algumas canções desse álbum, e eu gosto muito aqui de várias, praticamente do CD todo, principalmente de Experiência da Graça, Além dos Céus e da Terra, que também é muito legal, a mais linda de todas, que é A Cada Vez Que Eu Me Sinto Sujo. Eu não sei como é que essa música não fez sucesso, porque é uma música muito linda. Essa música aqui era para ter feito um sucesso enorme na época. Outra que eu acho aqui muito bonita é Poesias, lindíssima essa canção. E essa banda ela traz influência de muitas bandas internacionais também. Os arranjos também são ótimos, são arranjos coesos, uma sonoridade muito limpa. E o estilo é um estilo que eu gosto de chamar de pop rock congregacional, digamos assim. O interessante é que esse álbum ele não tem muitas informações aqui no encarte dele. Não tem a letra das músicas, não tem o nome dos integrantes da banda. Só diz que o álbum foi produzido pelo próprio Plug Luminário e pelo Jordão Macedo no verão de 2007. Que não tem quase nenhuma informação assim mais ampla a respeito da banda. E é um grupo que sumiu sem deixar vestígios. Na internet você quase não encontra quase nada a respeito do Plug Luminário. Mas é um álbum muito bom, na minha opinião, um dos melhores álbuns dos anos 2000. Com certeza deve estar disponível aí na internet para você ouvir, pelo menos no YouTube. Escuta que esse álbum aqui também é muito bom. E o próximo, A Vida Como Ela Era, da banda Ibérnia. A banda lançou apenas esse álbum em 2010, apesar de que posteriormente eles lançaram um single apenas em 2013. Mas em termos de álbum completo, eles só lançaram esse. E foi também uma produção independente. Aqui tem músicas muito boas, como A Vida Como Ela Era, que é a faixa título, Além do Que Se Entende, Vaidade, Esses Olhos Teus, Quem Me Dera, O Amor É O Que Me Basta. Canções lindíssimas, O estilo da banda ela é bem pautada no rock britânico. Muito lindo esse CD aqui. O próprio projeto visual dele também é excelente. Você tira aqui o encarte, o encarte sanfonado, você percebe que a arte ela acompanha toda a extensão aqui do encarte. E aí de um lado as informações técnicas, com a foto da banda, e do outro lado aqui as letras das músicas. É muito, muito lindo esse encarte aqui desse CD da banda Ibérnia. E uma curiosidade interessante é que o nome da banda, a Ibérnia, surgiu de uma música do Michael W. Smith, lançada
no álbum Freedom, em 2000, que no caso Hibernia é uma faixa desse álbum, e a banda justamente pegou essa música, né, como uma referência para o próprio nome dela, né, Hibernia. E a banda ela também fez parte do Novo Movimento, que foi um movimento musical que surgiu em meados dos anos 2000, onde alguns artistas, né, e bandas não queriam levar esse rótulo de gospel, né, como um gênero musical, mas queriam simplesmente dialogar não só com a música cristã, como também com a música popular. Né? E justamente esse álbum aqui traz muito disso, né? Esse álbum do Hibernia. E a poesia, as letras aqui desse disco são maravilhosas. Recomendo demais. E o próximo é o Inabalável, da banda Rota 33, lançado em 2006 pela gravadora AB Records. Né? Esse álbum aqui ele já teve uma maior divulgação, né? Porque ele saiu por uma gravadora. E o Rota 33 ele foi um grupo que o Lenilton já organizou há alguns anos após a saída dele do Novo Som. É um time de peso, né? Músicos excelentes aqui participando desse projeto. O repertório desse álbum aqui também é lindíssimo, tem canções muito boas, como Pra Voltar Atrás, né? Maravilhosa essa música. Eu Não Te Esqueci, a faixa título Inabalável. Tem duas regravações aqui do Novo Som, né? É Tão Pouco Dizer Que Te Amo, Estou Aqui. Também está Entre os Querubins. Entre os Querubins ela foi regravada depois pelo J Neto. Ao Amanhecer, a Romântica Nossos Sonhos, também é muito linda. E esse CD aqui, ele é um dos grandes destaques também dos anos 2000, né? Um álbum muito bom. Infelizmente ele não é muito também citado, né, em algumas listas de melhores álbuns, mas eu faço questão, né, de falar que esse aqui foi um dos melhores álbuns dos anos 2000, sim. E aqui vocês veem aqui no encarte a foto dos integrantes, né? Um time excelente de músicos. É uma produção muito boa, a produção desse CD aqui do Rota 33. E quem escuta e conhece o Novo Som vai perceber assim, algumas nuances que lembram, né, a banda, né, que lembram o Novo Som. Porque, obviamente, o Lenilton era compositor e um dos principais arranjadores do Novo Som, né, e, claro, que muito desse DNA do Novo Som também vai estar aqui presente nesse álbum. Né? Então, por isso que, às vezes, algumas comparações, né, podem ser até inevitáveis. E, posteriormente, né, o Rota 33 ele participou da coletânea Lenilton e Amigos, né, com apenas 3 músicas, né, eles gravaram 3 músicas desse projeto, mas apenas isso, não chegaram a gravar outro álbum. O álbum completo mesmo foi apenas esse aqui, o Inabalável. Então, aqui está mais essa recomendação, CD muito bom, escutem que isso aqui vale a pena. E falando em Lenilton, a próxima banda que eu vou citar, ele também fez parte, que é a banda KSLV. No caso, essa sigla traz a inicial do nome de cada um dos integrantes. No caso, o K de Kinder, né, o Marcos Kinder, que era o baterista, o S de Sérgio Knust, que era o guitarrista, o L de Lenilton Silva, né, que era o baixista, e o V do Val Martins, o tecladista. No caso, a banda ela se revezava quanto à questão das interpretações. Né? Tem músicas que são soladas pelo Lenilton, outras que são soladas pelo Val Martins, outras pelo Marcos Kinder. Então, tem essa dinâmica muito interessante no álbum, que o repertório ele é cantado por vários intérpretes, né, dentro da própria banda. Então, o álbum Conceitos, que foi o único álbum que eles lançaram, ele trouxe 10 músicas inéditas, né, não só composições do Lenilton, como também parcerias entre os integrantes da banda. E esse álbum ele traz canções excelentes, né, como Infinito no Olhar, Conceitos, né, que é a faixa título, Toda a Força do Meu Coração e Melhor Bem. É um álbum que infelizmente não foi lançado em mídia física, até porque naquela época, né, em 2016, o CD já estava perdendo força, e eu creio que a banda não se sentiu assim muito interessada, né, em lançar um CD desse álbum. Mas de qualquer forma, esse álbum está aí disponível no streaming, para a gente conferir esse grande trabalho da banda KSLV. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo falando a respeito de bandas boas que lançaram apenas um álbum. Se você conhece alguma banda assim, comente para nós aí, diga nos comentários. E muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.